Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Esse vídeo aqui é necessário, eu já estava devendo há muito tempo e eu tinha que trazer esse vídeo com alguns dados importantes, porque eu vejo muita gente de forma incoerente dizer que é contra contratação do Roberto Firmino, por exemplo, que é o assunto desse vídeo aqui, né? E eu, particularmente, eu acho ele um baita de um jogador. Ah, mas ele fez o gol do Mundial de Clube. E aí, daí, cara pálida? O Andrés Pereira entregou uma Libertadores pro Palmeiras e muitos Nutella aí ficam pedindo a contratação daquele horroroso. E daí? Vocês queriam que ele fizesse gol a favor do Flamengo? Se o cara era jogador do Liverpool, ele só fez a parte dele. Até eu, se fosse jogador e jogasse no Liverpool, fosse profissional, eu faria o mesmo, faria o gol. Tem que ser profissional. Ah, mas o Roberto Firmino é corintiano. E daí, cara pálida? Vocês acham que o Gabriel Barbosa, quando estava no Flamengo, ele era flamenguista? O Bruno Henrique, vocês acham que ele é flamenguista? O Davi Luiz, que saiu, vocês acham que o Davi Luiz é flamenguista? O Davi Luiz já falou em entrevista que é corintiano. E daí? O jogador tem que ser profissional. Se vocês acham que só tem que jogar no Flamengo quem é flamenguista, então já vi que vocês não entendem nada de futebol. O jogador tem que ser profissional, independente do clube de coração dele. Então vamos lá. Análise de contratações dos últimos anos aqui no Flamengo. Vou combater essa falácia de dizer que o Roberto Firmino é um jogador velho. Vou combater isso. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Flamengo, nas últimas contratações, nos últimos de 2000, vamos falar assim mais recente, de 2016 para cá. Em 2016, o Flamengo fez a sua contratação daquela era. Foi o Diego Ribas. E o Diego Ribas, naquele ano, ele chegou no Flamengo com 31 anos de idade. Ele jogava no Fenerbahçe, né? E ele tinha feito 64 jogos, 31 como titular e ficou apenas 6 jogos fora por lesão. E deu 6 assistências e fez 3 gols. Esses eram os números do Diego na época que foi contratado para o Flamengo. Para um camisa 10... não precisa dizer nada. A outra contratação que o Flamengo fez um ano depois foi o Diego Alves. O Diego Alves veio do Valência. Ele chegou com 32 anos, fez 42 jogos e 33 como titular do time do Valência. Não sofreu nenhuma lesão. Claro, goleiro, não fez nenhum gol nem deu assistência, óbvio. Aí depois, em 2019, na era Landim, o Flamengo fez 2 contratações de 2 veteranos, né? Que teoricamente falando é ídolo do clube e até dos torcedores também. Que são eles. O primeiro foi o Rafinha, chegou no Flamengo de 2019 com 33 anos de idade na época. Ele tinha vindo do Bayern de Munique. E a última temporada dele ele foi 53 jogos e 16 jogos como titular. 6 jogos ele ficou fora por lesão e não deu nenhuma assistência. E também não fez gol, né? Então, se formos levar em consideração a idade, o Rafinha não deveria nem ter vindo em 2019 e até pelos números dele, né? Então, já quebra o argumento aí dessa galera. Vamos falar o outro aqui, Felipe Luiz, o atual técnico do Flamengo. O Felipe Luiz veio do Atlético de Madrid naquele ano. Ele tinha 33 anos de idade. Ele atuou na última temporada dele de clube 60 jogos, 33 como titular. Ficou fora por lesão em 15 jogos
e fez 6 assistências com 33 anos de idade, tá? Com 33 anos de idade. Agora vamos falar de Roberto Firmino, né? O Roberto Firmino atualmente, ele completou 33 anos no dia 2 de novembro, no dia 2 de outubro desse ano. O Firmino, que é do ano de 1991, o clube atual dele é o Al Ahly. Ele tem 33 anos, completou agora há pouco, né? Ele tem 1,81 m de altura, ele é destro, o contrato dele vai até 30 de 6 de 2026, porém, o treinador deles não quer contar com o Roberto Firmino. Há um certo, vamos dizer assim, um certo titês nesse técnico lá do Al Ahly, igualzinho o Tite fazia com o Gabriel aqui. Não dava oportunidades para o cara jogar, né? Então assim, o Roberto Firmino, ele tem autorização do clube para negociar e até sair por uma rescisão de contrato. O Roberto Firmino atuou em 21 jogos, 13 jogos como titular. Entrou durante 6 partidas, né, dos 21 jogos, ele entrou em 6 oportunidades durante o jogo. Fora por lesão, nenhuma partida. Média de gols por jogo 0,46. Ele tem 3 assistências e 9 gols. 9 gols. Agora eu vou falar dos números do Roberto Firmino nos últimos 5 jogos dele. Nos últimos 5 jogos recentes agora, tá? O Roberto Firmino nos últimos 5 jogos, vamos lá. 3 gols, 3 assistências, 5 jogos como titular, 437 minutos de 450 minutos jogados, 97% dos minutos jogados em campo, ou seja, ele foi substituído apenas em uma partida durante o período, que ele não jogou 90 minutos, apenas um jogo, com 33 anos de idade, tá? Já que tem a galera aí que acha que 33 anos é jogador velho. É velho se o jogador não se cuidar, mas for um cara que cuida da sua forma física, não anda em balada, não ingere bebida alcoólica, não ingere drogas nenhuma, o cara vai render simplesmente. Então vamos lá. O Firmino entrou em campo no dia 4/11 pelo Al Ahly e o time dele ganhou de 5-1 do Al Shorta. E o Roberto Firmino fez 2 gols e deu 1 assistência. No dia 8/11, o Al Ahly ganhou de 2-0 do Al Riyadh. Ele não fez gols e não deu assistência. No dia 22/11, ele entrou em campo pelo Al Fayha. O Al Ahly ganhou de 1-0, ele também passou em branco. E no dia 25/11, o Al Ain perdeu para o Al Ahly, time do Roberto Firmino, de 2-1. Ele também passou em branco. 3 jogos que ele passou em branco. No dia 7/12, o Al Tawon jogou com o Al Ahly, time do Roberto Firmino. O Al Ahly ganhou de 4-2 e o Roberto Firmino fez 1 gol e meteu 2 assistências. Ah, mas ele ficou 3 jogos em branco. E daí, cara pálida? O Gabriel Barbosa ficava 5, 6 partidas aí sem marcar gols. O Pedro já viveu jejum de 9, 10 jogos sem marcar gols. E daí? E o Roberto Firmino não é titular absoluto desse time dele. Não é titular absoluto, né? Então assim, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, que essa história da gente julgar uma contratação porque o jogador tem 33 anos de idade, isso é conversa. O Alexandro aí, o que chegou recentemente aí no Flamengo, também tem essa faixa etária de idade. E daí? Meteu o gol aí num jogo importante contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, né? Sem contar que é um baita de um jogador, o próprio Alexandre. Ele tem a mesma faixa etária de idade que o Roberto Firmino, 33 anos.
Então vamos parar com isso de estar julgando um jogador pela idade. O que a gente tem que fazer é análise. É diferente, é o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo análise em cima de dados, os prós e o contra. O que tem muito de favorável no Roberto Firmino. E um outro fator importante que eu prefiro que o Flamengo traga um Roberto Firmino da vida do que esses atacantes meia tigela aí que muita gente fica especulando, Isandro Pita de Cuiabá. Pelo amor de Deus, fala sério. Ah, traz o Cúcio Hernandes, não sei da onde. Para com isso. O Flamengo, eu vou falar uma coisa aqui. Jogador argentino não dá certo no Flamengo. Não dá certo no Flamengo nunca. Esses jogadores, a revelação do campeonato argentino, atacante, para tudo. Esquece isso aí, esquece essa merda aí que não dá certo não. A gente vai jogar um super mundial de clube. Quem é que tem mais prestígio, mais respeito? Um Roberto Firmino, que era até então recentemente no Liverpool, o nome Firmino, ou um tal de Cúcio Hernandes, que ninguém nem lá sabe quem é esse cara? Isandro Pita do Cuiabá. Tô de brincadeira, pô. Tô de sacanagem que pede esse cara aqui. Eu prefiro mais o Roberto Firmino, o nome, sem contar o marketing também que envolveria, vendas de camisas, tá? Todo um projeto em prol do Roberto Firmino, que por sinal deu sinal verde, tá? Felipe Luiz e José Boto conversou com ele, tá? Através de uma chamada de vídeo, o Felipe Luiz entrou em contato com ele lá em Portugal, que ele estava passando férias na Europa. Aí o Boto estava lá, ele foi lá, se encontraram e nessa conversa o Felipe Luiz ligou para o Roberto Firmino e eles conversaram ali por vídeo chamada, e o Firmino até topa se encaixar nos modos operantes financeiramente que o Flamengo pode pagar, tá? Desde que o Flamengo faça um projeto esportivo para ele, Roberto Firmino, e o Felipe Luiz e o José Boto falou que vão fazer esse projeto para apresentar essa proposta para o Roberto Firmino. Então tudo indica que Roberto Firmino tem grandes chances de pintar no Mengão Queridão em 2025. Tem grandes chances de pintar no Mengão em 2025. Um outro detalhe a favor, a experiência do Roberto Firmino, é um cara goleador nato, tá? É um goleador nato. Eu prefiro um Roberto Firmino à disposição do time do Flamengo, porque não vamos contar com o Pedro. O Pedro está machucado. Foi uma lesão grave, acho que foi a lesão mais grave da carreira do Pedro, tá? E esse time do Flamengo que cria muitas oportunidades. Gerson, Michael, o próprio Bruno Henrique, Arrascaeta. A bola vai chegar no Roberto Firmino e ele vai fazer gols. Roberto Firmino tem tudo para cair nas graças da nação. E quem está contra o Roberto Firmino hoje, eu não vou dar 8 jogos para estar dizendo, o cara é brabo, o cara é foda, entendeu? O cara joga muita bola. E sem contar que no retorno do Pedro, dá para fazer uma dobradinha, Pedro e Roberto Firmino, porque o Roberto Firmino atua também como segundo atacante. É um cara que se movimenta também. E no próprio livro já jogou até sem ser como atacante. Claro que no Flamengo ele não vai fazer, o treinador que estiver ainda no Flamengo não vai fazer essa loucura, por exemplo, de botar ele como camisa 10. Longe disso. Mas o mapa de calor do Roberto Firmino é um absurdo. O tanto que ele se movimenta, tá? Então ele se encaixa no estilo de jogo que o Felipe Luiz quer, né, manter ali no Flamengo. O Roberto Firmino se encaixa nos padrões do estilo de jogo que o Flamengo joga. O 4-4-2, o 4-3-3, o 4-5-1, o 4-3-2-1. O cara se encaixa, né, nesses esquemas táticos aí que o Felipe Luiz está jogando aqui no Flamengo. Então o Felipe Luiz aprova a contratação,
José Boto aprova a contratação, o BAP gosta do jogador também, e eu particularmente, embora não sou lá fã de Roberto Firmino, mas uma coisa é negável, o cara é goleador, não posso negar, não posso vir aqui, ai, eu não quero Roberto Firmino porque meteu gol no Flamengo. Ah, que se dane, o cara meteu gol no Flamengo porque era atacante do Liverpool, quem pagava o salário dele era o Liverpool, então tinha que meter gol mesmo. Ué, fala sério. Então assim, eu sou a favor da contratação sim do Roberto Firmino, tá? E acho que ele tem lenha para queimar aqui no futebol brasileiro. Agora, para a gente fechar aqui o vídeo, vamos falar de um outro jogador que Rodolfo Landim estava tentando trazer. Esse cara já foi tarde. Vamos lá. O Rodolfo Landim, né, quando até então estava aí na equipe dele, até uns meses atrás, estava negociando com o tal de Antony do Manchester United. Tava negociando. Aí o que tem de thumbline, falando bobagem, dizendo que agora, fala sério, vamos parar de estar enganando o pessoal. Não existe nada de Antony no Flamengo. O que tem de mentira, de canais mentirosos, falando em contratação A, B e C, em vez de falar a verdade para você, torcedor, parar de ser otário e de parar de estar acompanhando esses canais aí que só te engana, tá? Ficam falando em Antony, ficam falando em Cúcio Hernandes, em Isandro Pita e não sei o que, tudo uma fakelândia. Que essa galera fica falando, pegando notícias de bola VIP, notícias não sei da onde, só mentira. O Flamengo não tem dinheiro para fazer grandes contratações. O Landim quebrou o Flamengo. Vamos ser sinceros, o Landim quebrou o Flamengo. O cara deixou o Flamengo com uma dívida astronômica. Ainda pequena, mas é uma dívida que compromete totalmente a próxima temporada do Flamengo. Vamos falar a verdade. Tá? Até porque a intenção do Landim era implantar a SAF no Flamengo. Só que como a SAF não passava lá na hora da votação, qual é a ideia? Vamos primeiro quebrar o clube, que eu quero ver se lá na frente, com a construção do estádio, vocês não vão ter que pensar na tal SAF, entendeu? Mas ele caiu do cavalo todinho, porque o BAP é um cara que é empresário, é do ramo, que consegue patrocinadores fortes, consegue levantar grana, e é o cara que vai, vamos dizer assim, até possa ser que sofra um pouquinho nessa próxima temporada, né, devido que vai ter que vender algum jogador para conseguir pagar ali vamos dizer assim, vamos dizer que o Flamengo vende o Wesley por 40 milhões de euros, tá? Dos 40 milhões de euros, o Flamengo teria que repor, vamos dizer assim, que dos 40 ele repõe com uma contratação de 10, o lateral mais, vamos dizer assim, um Montiel da vida, que custa 10 milhões de euros. O Flamengo repõe 30, já iria ser guardado para as próximas contratações do clube. Né? Ou seja, o Flamengo não iria ter que mexer em outro tipo de grana para trazer para o futebol. Porque com uma ou outra venda seria suficiente para o Flamengo se equilibrar durante a temporada de 2025 até um pouco ali do ano que vem, de 2026, já que o Flamengo vai ter que levantar fundos para iniciar o pontapé da construção do estádio do Flamengo. Então o Landim, ele praticamente arruinou tudo aqui dentro do Flamengo, dentro do Flamengo. Eu coloco o Landim na mesma prateleira de Márcio Braga e Edmundo Santos Silva. Principalmente do Márcio Braga, que é um presidente mais vitorioso, porém foi o mais sem vergonha ali que afundou os cofres do clube. O Landim está nesse mesmo naipe aí. Ganhou, mas olha a forma como ele deixou o Flamengo. No vermelho. Deixou o Flamengo com 3 milhões de reais nos cofres do clube. Entendeu? Pegou um Flamengo com 380 milhões,
foi o que o Bandeira deixou, né? Saiu rasgando dinheiro aqui, né? Contratações, o Flamengo ganhou o título, ganhou. Mas era para ele ter entregado para o próximo presidente os cofres no mesmo valor que o Bandeira deixou, ou até o dobro do que o Bandeira deixou. Aí eu diria que esse cara ia ser fora de série, mas ele não fez isso. Fez um planejamento, não tem planejamento, né? Fez algo totalmente errado, saiu, comprou o terreno, beleza. Mas só essa desculpa dizer que foi o terreno, ó, não me engana não, tá? Fez contratações que não era para fazer. Fez contratações que não era para fazer nessa temporada, que era para deixar para o próximo presidente. Um exemplo claro é a contratação do Carlos Alcaraz. A contratação do Gonzalo Prata. Essas contratações que o Landim fez no desespero, né? Fez no desespero ali, entendeu? Achando que o Dunch iria conseguir ser eleito. Mas ele caiu do cavalo. O BAP vai reformular totalmente o Flamengo de A a Z. Já vai começar por esse açougueiro de jogador aí, esse tal de médicozinho aí do UFC. Já vai pro olho da rua, já vai tarde. Tá? Já vai tarde. Então vai ser reformulado tudo lá dentro do Flamengo. Tudo. Vai ser um ano de iniciar os novos trabalhos no Clube de Regatas do Flamengo. Vai vir um super mundial, o calendário vai ser cheio e o Flamengo vai ter que fazer das tripas coração para conseguir uma ou outra contratação pontual. Pontual. O Flamengo não pode exagerar na hora de gastar. Não pode, até porque não tem, né? Então não pode exagerar, tá? Vai ter que vender Fabrício Bruno, que já era para ter sido vendido há muitos anos. O Wesley já era para ter sido vendido. O Pulgar não quer renovar, é outro por mim, já vai tarde. Eu nunca gostei de futebol desse chileno Arão 2.0, nunca curti o futebol dele, tá? Então o Flamengo vai ter saídas de jogadores, agora vai ter que saber vender, né? Por exemplo, o Fabrício Bruno, ninguém vai esperar uma venda altíssima, né? Qualquer 10, 12 milhões de euros tá muito bem vendido para um bagre horroroso desse. O Wesley melhorou um pouquinho, mas vamos lá, 20 milhões de euros, 35 milhões. Cara, se o Flamengo consegue vender o Wesley por 35 milhões de euros, eu digo, poxa, o BAP consegue enganar bem os europeus, viu? Se conseguir vender por esse valor aí, o Wesley, daria para equilibrar muito as finanças do clube nessa temporada de 2025, repor com outro jogador e até guardar um dinheiro em caixa para o meio da temporada para trazer uma ou outra contratação pontual. No meu ver, o Flamengo precisa de contratação pontual, né? Por exemplo, saiu o Gabriel Barbosa, vem Roberto Firmino. Para mim tá até mais do que pontual aí, né? Bem à altura. Pessoal, o nome do Firmino ali já nem preciso falar nada. Saiu o Wesley, vem um outro lateral ali que se encaixa ali na formação do time e saiba jogar bola. Para mim tá perfeito. Saiu o Davi Luiz, com certeza vai vir um outro zagueiro, né? Então contratações para repor saídas de jogadores. Nada de exorbitante, contratar por contratar só para agradar torcedor. Não tem que agradar torcedor porra nenhuma, né? Tem que contratar contratações pontuais. Essa é a palavra correta. Aí fica um monte de canal aí. Ai, contratação porra nenhuma. O Flamengo não tem dinheiro para estar contratando da forma como esses YouTubes aí, esses IDs que não tem o que fazer, fica enganando vocês com fake news, tá? Com fake news. Por isso que eu parei de fazer lives nessa temporada, principalmente nesse final de ano, porque não tenho o que falar, entendeu? Estou só apenas gravando esse vídeo aqui para trazer esses dados sobre o Roberto Firmino. Voltando aqui ao assunto do Antony. O Antony tem 24 anos, ele é ponta direita, canhoto, contrato até 6 de 2027.
Pelo Manchester United são 92 jogos, 12 gols, 5 assistências. Na época de Ajax, ele fez 82 jogos, 24 gols, 22 assistências. Para mim foi o auge da carreira dele ali. No São Paulo, 52 jogos, 6 gols e 6 assistências. Total de jogos, total de gols, 42 gols e 33 assistências. Média de 0,18 gols por partida. Para mim, um jogador meia boca. Jogador meia boca que a ex-diretoria estava querendo trazer, ainda bem que não trouxe. Porque para mim é um jogador mediano e nos padrões de futebol brasileiro. Pro Flamengo, para mim, eu nunca curti futebol de antes não. Para mim eu achei uma de giratória. Tem lances dele no Manchester United pegando a bola e girando assim, sem objetividade nenhuma. Um jogador fraquíssimo. Para mim não iria servir para o Flamengo não. Valeu, saudações e deixa o like aí, comente e compartilhe.